Olá, pessoal! Hoje nosso podcast, nosso EcoCast está um pouquinho diferente. Estou aqui na casa do meu sócio, do seu sócio, do nosso sócio, Rodrigo Coladello. Preparei um monte de coisa gostosa para receber vocês. A Maria já tá com um hambúrguer aqui que tá uma delícia, eu fiz com muito carinho. Presta atenção que o Rodrigo, a especialidade dele é cupim recheado. Esse cupim, para ficar pronto, ele vai no mínimo uns 40 minutos recheando ele. Depois eu coloco no fogo, vou cascando, a gente vai comendo. É o meu churrasco que reúne todos os amigos aí na bancada e ficam horas batendo papo. É uma delícia esse cupim, meu Deus. Olha o tamanho do sanduíche que o Rodrigo fez pra mim. Esse é pra mim também. Esse é meu. Não, Pedro. Exato. Eu tô com fome, Maria. Rodrigo, Pedro, confere aqui. Acho que rolou, hein? Maria, traz a pipoca aí que o café que já vai começar. Mas o objetivo da gente estar aqui hoje é pro Rodrigo contar um pouco da jornada dele pra vocês. O pessoal tem muita curiosidade em saber como é que ele foi, como é que ele escolheu engenharia ambiental, como é que ele hoje, ele tá todo envolvido na parte de consultoria ambiental, é um dos melhores consultores ambientais do Brasil. Então, Rodrigo, vamos começar. Vamos lá. Eu tô, entrevistando ele. De frente com Maria. Conta aí, Rodrigo, como é que foi a faculdade? Como é que você escolheu engenharia ambiental? Então, eu escolhi engenharia ambiental porque uma vez estava conversando com o tio de um amigo, ele falou assim, Rodrigo, tem uma profissão que é a profissão do futuro, engenharia ambiental, daqui a alguns anos terá bastante demanda para essa profissão. Se eu fosse você, estava ali com dúvida no vestibular, se eu faria direito ou algum outro curso voltado aí para comunicação e etc. E aí ele falou, Rodrigo, se eu fosse você, eu dava uma pesquisada em engenharia ambiental porque vai ser a profissão do futuro. Daí eu pensei, bom, se é do futuro... Mas você prestou outra ou foi direto para engenharia? Não, prestei somente em engenharia ambiental. E aí eu prestei na Unesp e também na Universidade do Oeste Paulista, aqui em Presidente Prudente, e acabei passando na Universidade do Oeste Paulista. Eu nunca fui o melhor aluno. Você não foi? Não. Eu tinha a impressão que você era o melhor aluno, mais nerd, Rodrigo. Não. No começo eu era do fundão. Aí tomei paulada, comecei a sentar na frente, mas o espírito era do fundão. E eu nunca fui o melhor aluno. Sempre fui assim, o que mais, talvez um dos que mais tentava se esforçar para aprender. Eu tinha que devorar muitos livros, assim. Eu demorava, o que as pessoas demoravam 2 horas, 3 horas estudando, eu tinha que passar uma semana. Olha só, então foi esforço mesmo. Sim, total. Ô, Rodrigo, eu queria que você contasse pro pessoal também, tem uma história, gente, bem assim, tensa do Rodrigo, que o Rodrigo perdeu uma bolsa internacional de estudo, é isso mesmo, Rodrigo? É isso mesmo. Eu estava em Manaus, no meio do ano, nas férias do meio do ano, eu fui para Manaus, peguei as economias que eu tinha feito no meio do ano e fui para lá para tentar um estágio. Eu consegui um estágio no Exército Brasileiro. Acho que ficaram com dó de mim, eu fui sem nada pronto e eu consegui um estágio lá no Exército Brasileiro e ao mesmo tempo eu estava passando num processo seletivo para a bolsa de intercâmbio no programa Ciências Sem Fronteiras. Eu fui contemplado no programa Ciências Sem Fronteiras, porém o responsável ali pelo departamento de relações internacionais da minha universidade acabou perdendo o prazo para enviar alguns documentos e eu fiquei sem a minha bolsa de estudo. E tive que ficar aqui mesmo, no interior de São Paulo. Depois disso eu entrei para o mestrado, cursei o mestrado, terminei o mestrado, dei aula 5 anos na universidade e ao mesmo tempo que eu dava aula na universidade, eu abri minha consultoria. E no começo foi difícil. Da consultoria? Nossa senhora. Mas calma aí, o pessoal, uma das perguntas que a gente mais recebe lá no IECO é que o pessoal, eles ficam na dúvida do que fazer logo que se forma. Se vai para uma área acadêmica, se vai dar aula, ou então se vai para abrir uma consultoria ambiental. Você, logo que você saiu, você não tentou trabalho fora, você já abriu sua consultoria. Quando eu saí da universidade, eu entrei pro mestrado. Tá. E aí, a hora que eu tava terminando meu mestrado, eu participei de um processo seletivo, porque eu tava naquela. Bom, terminei meu mestrado, e aí? Participei de um processo seletivo para professor universitário. Acabei passando. Fiquei 5 anos trabalhando como professor. Só que eu via que eu gostava desse assunto, mas não era um assunto que... não era uma atuação que eu queria pro resto da minha vida, não. Então, o que eu fiz? Olha só, Maria. Eu entrei para dar aula na universidade, enquanto eu estruturava a minha consultoria, que eu queria seguir como consultor. E qual foi a sua maior dificuldade? E aí, a hora que você começou, foi para abrir a consultoria? Você sabia abrir para começar? Não sabia o que era CNPJ,
Eu não sabia que precisava de algum espaço para eu ficar. Eu não sabia como relacionar com o cliente. Eu não sabia fazer orçamento. Você não sabia, Não né? sabia nada. Aí eu cheguei num tiozinho lá, que em frente ao órgão ambiental aqui do estado de São Paulo, ele tinha uma oficina de caminhão. Tava toda arrebentada, não tinha nem reboco na parede, graxa no chão, não tinha piso, era concreto. Falei para ele que eu queria alugar aquele espaço. Ele falou, mas como assim, você quer alugar? Eu falei, sim, eu quero alugar, vou montar um escritório aqui. Mas como você vai montar um escritório aqui? Então, isso aqui é uma oficina. Eu falei, não, eu vou montar um escritório aqui. Se o senhor permitir, eu vejo de reformar. Ele falou, não, eu quero reformar. E aí o dia que eu for mexer, eu te chamo. Você me mostra como você quer que eu faça do jeito que você quer e eu alugo pra você. Mas, Rodrigo, naquela época não tinha Instagram igual tem hoje, né? Porque hoje a Não. galera nem precisa ainda abrir um escritório físico. Pode começar pelo digital. Não tinha nada desse negócio de marketing digital, de posicionamento nas redes sociais. Era totalmente raça, né? offline. Era totalmente offline. Bom, então E aí o seu primeiro passo foi achar o lugar, Exatamente. pôr o nome na sua empresa e abrir o CNPJ. E abrir o CNPJ. E eu sempre tive dentro de mim essa questão de ter um espaço físico. Hoje você não precisa mais. A informação ela é acessível a qualquer momento de onde você estiver. Isso. Mas lá em 2000 e alguma coisa, 2015. Foi em junho de 2015. Lá em junho de 2015 não era como é hoje. Então eu fui lá, meti as caras, assumi as dívidas ali do começo, porque ali eu tinha conta para pagar de internet, telefone, aluguel, energia. Sem nenhum cliente. Escritório de contabilidade sem nenhum cliente. Você abriu sem cliente, então? Eu fui para cima. E como é que você conseguiu o seu primeiro cliente? O meu primeiro cliente foi um senhorzinho que apareceu lá no escritório. Eu nunca esqueço dele. Ele precisava fazer o licenciamento ambiental de um loteamento. E eu nunca tinha feito licenciamento ambiental de um loteamento, eu nem imaginava como fazia. E aí ele entrou lá na porta, acreditou em mim, olhou, viu esse menino jovem aí, eu vou fazer com ele. E foi o primeiro cliente que eu peguei. Então assim, eu demorei um certo tempo para poder engrenar. Então eu tinha muita conta para pagar. Eu tinha pelo menos uns R$2.000 de conta fixa, somando todas as despesas do escritório. Então, quanto tempo você ficou aí? Não, fiquei pelo menos uns 5, 6 meses. Aí, gente, calma, uma pausa agora. Vocês prestaram atenção nisso? Demora, as coisas não são tão rápidas quanto a galera pensa, né? Exatamente. Ou seja, demorou 5 meses para você conseguir pegar ritmo. Tirando o dinheiro do bolso, tinha dia que não tinha dinheiro para pagar as contas, né? Não tinha dinheiro para pagar a internet, não tinha dinheiro para pagar telefone. Teve uma vez que eu cortei o telefone porque não tinha dinheiro, aí eu tive que optar o telefone ou a internet. E aí foi uma época que eu fiquei sem telefone fixo. E depois eu até retomei. Quando eu retomei, veio com outro número, ou seja, alguns clientes que tinham acesso a outro telefone fixo perdeu o contato comigo. E esse momento foi muito difícil. Foi quando eu quase decidi parar. Só não parei porque eu tinha um outro trabalho em paralelo, que era a universidade, que me dava esse suporte para dar continuidade. Para você financiar o teu sonho aí da consultoria ambiental. Mas esse momento ele foi... Foi difícil você abrir ali o boleto e não ter conta para pagar. Sim, não, foi muito difícil. Foi quando eu quase desisti. Quase desisti. E como é que você deu essa reviravolta? Como é que foi começar a entrar os primeiros clientes? Como é que você prospectou? Como é que foi isso? Eu entrei em conflito comigo mesmo. É mesmo? Olha só, eu não sabia disso, gente. Eu entrei em conflito comigo porque eu acreditava muito nisso. Eu vim de uma família que meus pais eles tiveram que batalhar muito para conquistar o que eles conquistaram. E eu queria que os meus pais tivessem orgulho de mim por conquistar as coisas sem precisar pedir para eles, né? E tanto é que esses momentos de dificuldade eu não compartilhava com eles. Você não compartilhava? Não, porque eu não queria levar mais preocupação para eles. Ou seja, era uma bucha pesada. Sim, eu tive que... Aí foi muito importante o papel da Marcela, minha noiva, junto comigo nesse momento. Tá vendo, gente? E sem ela, acho que eu não teria conseguido. Não teria. E eu comecei a entrar em conflito comigo porque eu tinha conta para pagar, mas ao mesmo tempo Você queria muito? Demorei 4 anos para me formar, eu queria muito atuar naquilo, eu mandei currículo para um monte de empresas, se puder imaginar. Assinei plataforma de vaga de trabalho, de emprego e nunca consegui nada, nunca consegui nada. Então assim, eu mirei em uma coisa, que foi a consultoria, acreditei, fui para cima, no começo gastei muito dinheiro, mas eu não desisti.
E aí foi quando chegou um ponto da carreira que eu tive que fazer uma escolha. Ou eu continuava dando aula ou eu continuava com consultoria. E aí foi onde eu escolhi migrar 100% do meu tempo para consultoria. Hoje eu vivo de consultoria. Hoje, graças a Deus, o lugar onde eu ainda continuo desde o primeiro dia, ele traz bons frutos para mim. É o que eu pago minhas contas hoje. Mas a gente pulou aí essa história. Calma aí. É o primeiro cliente. Exato. Até uns bons frutos e ganha bem. Mas assim, nesse sucesso que você é hoje, até o primeiro cliente, como é que foi essa jornada? Nossa. Assim? Aí o seu primeiro cliente confiou em você, mas você nem. Eu fiquei sabendo que você perdeu dinheiro. Você já me contou isso várias vezes. Perdi. Você perdeu dinheiro. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro cliente do loteamento. Aí teve o segundo. O meu segundo, vamos falar assim, meu primeiro trabalho também sozinho, no caso. Tá. Né? Não, mas não teve um que você mandou orçamento errado? Você não fez as contas É certas de isso, imposto? esse do loteamento foi o primeiro que chegou no escritório. E antes dele teve um outro que eu dei um orçamento para uma empresa de energia, e aí eu não sabia fazer orçamento. Eu não sabia, é normal, a gente às vezes tem coisa que a gente não aprende na universidade, a gente vai aprender na prática. E eu dei o orçamento errado e tive que cumprir com o serviço que eu falei que ia fazer. E aí a hora que eu fui receber, eu tinha me planejado para receber uma quantia, a hora que eu fui receber, eu recebi 27,5% a menos, porque ficou retido na fonte do imposto de renda. E aí eu não recebi o que, não paguei minhas contas, não paguei terceiros que tinham me ajudado. Não, essa é perfeita. Foi sério. Então você imagina, recém-formado, quebrado, Nossa. eu tava buscando uma colocação no mercado, consegui um trabalho, um job ali, busquei parceiros e desembolsei grana para pagar esses parceiros na hora que eu recebi do contrato. Você quase, 27%. Ou seja, você pagou para trabalhar, Tive um Rodrigo. prejuízo de uns 3 mil reais, mais ou menos. Caraca, gente, sério? Sim. Poxa, então aí depois disso você aprendeu na marra, como é que você calcula, como é que faz um orçamento. Até hoje, toda vez que eu vou fazer um orçamento, eu lembro dessa situação. Foi uma situação que marcou muito a minha vida, porque eu tive que tirar dinheiro. Eu já tava quebrado, Maria, não tinha R$1 no bolso, então, não tinha carro, não, eu tinha que me virar, então você imagina só. Mas então se a gente for pensar, Rodrigo, em 3 momentos que marcaram muito uma fase difícil da sua carreira, da sua jornada, difícil, depois a gente vai pro positivo. Mas assim, você teve que enfrentar a barra, então talvez a primeira foi essa, e você ficar uns 5 meses lutando pra ver que se chegava um boleto você não tinha como pagar, e esse desespero que muitas vezes as pessoas passam também, de chegar a conta, não ter como fazer. O segundo foi foi marcante, que eu sei, do orçamento que você pagou pra trabalhar. Sim, paguei 3 mil reais pra trabalhar. E o terceiro, qual que você pode contar pra gente, assim, que foi bem triste? O terceiro também foi o terceiro fato também foi um momento que quase eu parei também. Quase eu parei com a consultoria ambiental, porque lá atrás, quando eu comecei com a consultoria, eu comecei junto com um amigo. E aí eu comecei com esse amigo, ele estava empolgado, eu também estava. E logo no começo da consultoria, ele conseguiu uma oportunidade de trabalho. E ele falou para mim, tô indo e você, se quiser tocar, você toca aí. E eu falei, poxa vida, né? E já é difícil começar. Quando você tá em 2, você tem alguém ali para te ajudar. Pra te trocar. E aí eu fiquei sozinho, não sabia, ele tinha um pouco mais de experiência que eu era totalmente, assim, inexperiente nesse assunto. Ficou inseguro? Fiquei inseguro, eu falei assim, bom, o não eu já tenho. Isso. O não eu já tenho. A situação, né, sem nenhuma condição favorável financeiramente, eu já estava. Então eu decidi continuar e ver o que ia dar. Mas foi uma decisão muito difícil, eu vinha para casa, demorei semanas para aceitar que eu tinha que continuar. Então foi quando eu quase desisti também da consultoria. Foram os 3 momentos mais... Esses 3 momentos, se eu tivesse desistido lá atrás, eu não teria voltado. Não estaria aqui hoje gravando esse podcast. Calma aí, porque agora que a gente tá falando dos 3 momentos com o Rodrigo, os 3 momentos mais difíceis da consultoria, nessa trajetória de abrir a consultoria. E aí eu quero perguntar pra você de casa, pra você que tá assistindo esse vídeo ou escutando a gente no podcast, se você já trabalha ou se você não trabalha ainda, quais são os 3 momentos mais difíceis que você
tá enfrentando, que você já enfrentou na sua vida. Esse foi do Rodrigo. E agora, gente, vamos perguntar qual foram os 3 melhores momentos na carreira do Rodrigo até chegar aqui. Vai, Rodrigo. Os 3 melhores agora. Vamos parar de falar de coisa ruim, né? Porque, Meu coisa Deus boa. do céu, eu chego até a transpirar de nervoso de pensar nessa época difícil que, assim, sabe, Maria, foi realmente difícil mesmo. Mas é importante você falar isso, porque 3 coisas que você tá falando, eu acho que todo mundo que tá assistindo aqui Sim. ou escutando a gente já deve ter passado por algo. Todo mundo pensa, logo que se forma, Rodrigo, abrir com uma amiga e olha, eu recebo no Instagram isso. A realidade, quando você vai pro mercado, É totalmente diferente. ela é diferente daquilo que você imagina quando você está dentro da faculdade. Sim. Mas o que diferencia os profissionais do mercado são esses que, em uma dificuldade, desistem e aqueles que, em uma dificuldade, eles vão lá, eles insistem, eles não largam o osso, eles ficam em cima até conseguir, custe o que custar. Eles colocam a pele em risco. Isso é o que diferencia lá na frente. É verdade. Então, eu não sei, eu tive esse sentimento de que eu não podia parar. Olha Apesar só. de que eu entrava em conflito comigo mesmo, mas eu sabia que eu não podia parar, porque algo maior me aguardava, no momento certo. Talvez uma positividade, uma segurança em si, ou é do empreendedorismo também. Então isso, né, eu Rodrigo? tive isso muito dentro de casa. Sempre que legal. quando eu me deparava com uma situação que eu não conseguia sair, minha mãe falava assim, Rodrigo, se vira, você não é quadrado. Aí, então eu olha sempre só. tive que buscar uma saída. Tá. E na consultoria foi a mesma coisa, eu tive que buscar uma saída. Eu me senti obrigado a buscar uma saída, era uma questão de honra. Então foi aí que eu comecei a buscar opções e consegui sair dessa situação. E aí as coisas começaram a dar certo. Legal. Então eu comecei a ter alguns clientes que foram aparecendo pela posição estratégica que o escritório estava localizado e ainda está hoje. Clientes começaram a indicar para amigos, para fornecedores. Então minha rede de contatos, que era zero, talvez era até negativo, era zero à esquerda, eu não conhecia ninguém, a não ser meus professores e colegas de sala, foram começando a aumentar. Então fui construindo uma rede de relacionamentos que eu comecei a ser indicado pelos meus clientes para outros clientes. E isso eu acho que é um dos seus diferenciais, né, Rodrigo? Isso eu fui conseguindo escalar o meu negócio. Então hoje eu presto serviços para grandes empresas do setor industrial, grandes frigoríficos, grandes empresas do setor imobiliário, grandes corporações de todos os nichos que você puder imaginar. Por conta desse bom relacionamento, dessa inovação, então eu busco sempre inovar. Eu vejo o que outras áreas estão fazendo e eu trago isso para a consultoria ambiental. Olha que legal. Então, você entrega muito mais do que o cliente muito espera. mais, muito e quando mais. a gente fala entregar mais, muitas vezes a gente entregar assim, mais. Trabalhar mesmo. fora de hora, trabalhar final de semana, entregar o melhor relatório, às vezes fazer um estudo mais robusto. Um alerta para ele que, né, uma vez você me contou e eu achei isso incrível, mesmo quando o cliente já deixa de ser seu cliente, vai vencer uma licença e se ele não tá renovando com você faz questão de avisar. Com certeza. Então eu acho isso incrível. E assim, é o seu destaque mesmo, esse relacionamento com o cliente, Exato. né? Então isso foi, eu fui construindo isso e isso foi me fortalecendo dentro da consultoria ambiental. Foi te fortalecer, olha que Foi me importante isso. fortalecendo. Esse relacionamento foi te fortalecendo. Porque eu não era nada, Maria. Eu era um simples recém-formado que estava querendo encontrar uma posição no mercado. Então, esse foi o posicionamento que me levou a chegar onde eu estou hoje com a consultoria, com os clientes, com as atuações que eu tenho hoje, que são no Brasil inteiro já. Nossa senhora, gente, é um sucesso. Eu falo assim, todo mundo, onde eu vou no Brasil, e o povo fala, se você tiver algum problema ambiental, vem comigo que eu tenho um sócio maravilhoso. Eu falo todo mundo, eu não vou resolver, mas eu tenho um sócio que resolve qualquer problema na área ambiental. Eu sempre indico você, Rodrigo, porque e não tem segredo, Maria, é o trabalho. O trabalho engrandece qualquer pessoa. Se você trabalhar da maneira correta, se você honrar com os compromissos que você firmou, com as suas responsabilidades, não tem como dar errado. Então vamos lá, 3 grandes momentos da sua vida desde quando você abriu sua consultoria ambiental. 3 grandes momentos. E eu espero que o Smart Chat esteja pelo menos em um desses momentos. 3 grandes momentos da minha consultoria. Com certeza, o Smart Eco foi um deles. Foi o ponto de ruptura onde eu falei assim, bom, agora eu vou viver de consultoria ambiental.
Porque o Smart Eco tava nascendo, a gente tinha bastante vontade, ideais. Muita. E aí foi onde eu falei, bom, essas vontades ideais, elas têm que dar certo, mas eu vou ter que fazer uma escolha, né? Escolheu Então, certo, gente. Eu escolhi ficar 100% na consultoria. E criar o maior portal de assinatura de sustentabilidade. É isso, e foi onde a gente começou a estruturar o Smart Eco com todas essas ideias, todas essas vivências do mundo real, né? Da prática. Então, toda da sua dificuldade, né? Que foi Exato, isso que você falou exatamente. aqui. Então, tudo isso que eu passei, todos esses tropeços que eu tive ao longo do caminho, né? Todas essas dificuldades, eu não tive ninguém para pegar na minha mão e falar assim, Rodrigo, o caminho é esse. Eu tive que bater na cabeça, bati muitas vezes a cabeça, errei muitas vezes, passei às vezes vergonha de não conhecer como funcionava o licenciamento ambiental, eu chegava no órgão ambiental, o técnico lá, o analista era grosso, mal educado, porque ele não queria ficar explicando, então assim, eu bati muita cabeça e não tive alguém para pegar na minha mão e falar assim, Rodrigo, o caminho é esse. Então por isso que quando a gente inaugurou o Smart Eco, eu quis trazer essa contribuição. Legal. De como funciona o mundo extremamente real, necessário, né? de pegar na mão de quem está querendo aprender e mostrar o caminho. Ó, se você quer licenciamento ambiental, o caminho é esse. É verdade. Se você quiser uma consultoria ambiental mais ampla, o caminho é esse. É verdade. Então, isso, eu compartilhar esse conhecimento... É incrível, Não, né? é uma coisa que mexe comigo. Mexe, Não, porque, gente, é mexe. tanto sonho. Eu e o Rodrigo, a gente virou sócio em 2018, quando a gente tomou o primeiro café em 2019, né, na verdade. Sim, 2019. Esse sonho, meu sonho se encontrou com o dele sem querer, a gente se conheceu. Se vai outro dia a gente conta a história do Smart Eco, não é hoje não, hoje é a sua. Em retrospectiva, o Smart Eco foi o primeiro. Eu tive um divisor de águas na consultoria. Antes do Smart Eco e depois do Smart Eco. lá, ótimo. Antes do Smart Eco eu era dividido com muitas outras tarefas que eu tinha que fazer para pagar minhas contas. Sim. Depois do Smart Eco foi quando eu me dediquei 100% na consultoria e também no Smart Eco para a gente estruturar. E depois disso, então o Smart Eco é um dos três. Você me perguntou três. Perguntei três, faltam O dois. Smart Eco é um. Os outros dois, eu diria que o primeiro foi quando eu consegui atingir empresas multinacionais, oferecer serviço para empresas multinacionais, que é uma coisa que quando eu estava dentro da universidade eu jamais imaginava fazer. Nunca passou pela minha cabeça oferecer serviço para essas multinacionais. E o último é o cenário pós-pandemia, que eu não sei o que aconteceu. Foi assim, uma mudança. Eu tive uma experiência antes da pandemia e agora pós-pandemia as coisas mudaram completamente. Então, Pra melhor. Para melhor, e os profissionais que estão no mercado estão tendo que se adaptar, porque hoje a pandemia, todo mundo está em home office, ou a maioria das empresas estão em home office. As habilidades são diferentes. As habilidades de inteligência emocional se amplificaram ainda mais, então você tem uma demanda ainda maior de inteligência emocional, não somente da sua equipe, mas de quem gerencia a empresa. Exato. Porque você imagina o seguinte, eu fiquei 7 meses em home office com a minha equipe. Nossa. E boleto não deixou de vir. Os compromissos com os clientes também não deixaram de vir. Verdade. Então eu tive que articular com a minha equipe em casa e eu fazendo esse meio de campo. Então eu tive que investir em ferramentas de gestão de processo, em ferramentas de armazenamento em nuvem. Eu tive que fortalecer ainda mais o relacionamento com o meu cliente para não deixar ele cortar um contrato comigo, evitar aí, a rescisão de contratos, que aconteceu bastante em muitas outras empresas. Então, esse foi um outro divisor de águas que me ajudou a estruturar melhor a minha empresa. Então, esses Legal. foram os 3 divisores de águas. Então aí, senhoras e senhores, temos a jornada do meu sócio, seu sócio. Pra você conhecer um pouquinho mais de quem que você está se tornando sócio. Esse é o Rodrigo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando é que nós vamos fazer a sua? A gente vai fazer a minha. Vamos fazer? Vamos. Ó, então tá aqui. Você promete? Prometo. Eu vou cobrar a Só Maria. que a minha eu não vou fazer churrasco que eu não sei fazer, gente. Que eu como também pouca carne. Não tô indo pra minha, não. Mas eu prometo que eu vou fazer uns drinks. Pode ser lá em São Paulo? Pode ser. No Eu meu vou cobrar apartamento ela. lá em São Paulo, então. Que a gente tá aqui em Presidente Prudente, na casa do Rodrigo. A gente vai lá pra casa, então. Eu vou te cobrar. Fechou. Pode ser? Pode ser.
Eu tô doido pra saber se vocês querem saber a jornada da Maria. Escrevam aqui nos comentários. Aliás, né, vamos falar, se você não ainda segue a gente, você aproveita para fazer parte dessa grande sociedade sustentável que existe aqui. São mais de 5 mil inscritos. E você deixa seu comentário, dá a sua curtida, escreve aqui o que você achou do vídeo, vê as dificuldades do Rodrigo, se são iguais às suas, as conquistas também. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Dá um tchau aí pra galera, Rodrigo. Tchau, obrigado, gente. Obrigado de coração. Espero que vocês tenham aí aprendido alguma coisa com essa jornada. E se estiver passando por uma dificuldade semelhante à minha, pode me chamar nas redes sociais aí, que vai ser um prazer conversar com vocês. E olha só que lanches. Maravilhoso, Rodrigo. Você arrasou. Vamos comer. Tchau. Valeu, tchau. Boa. Ô, louco, mandou bem, hein? Eu também achei. O top, tudo. Foi do 0 ao 1 milhão. Você já conseguiu? Ô, louco, bicho!